Olá, meus caros quadrizaminais. Vamos falar acerca de desigrejados, especificamente da Igreja Orgânica, titulada Ecce Orgânica, filosofia ex, comandada pelo Haeckel, que é uma abreviatura do nome original do sujeito que comanda, dirige essa vertente do segmento desigrejados, que tem origem Curitiba, ou seja, o sujeito é de Curitiba e faz vários vídeos no YouTube. Começou isso mais de 5 anos aí, e ele está cada vez expandindo o seu negócio, seu empreendimento, que não deixa de ser. Mas a minha questão, a priori, não é essa, mas sim a incongruência que é o nome que ele dá a esse movimento de EC. EC é sigla de Eu Quero Uma Igreja. À luz da Bíblia, da palavra que é Jesus, não tem como nós querermos uma igreja. Nós devemos ser uma igreja. Nós somos uma igreja. Então aí, felizmente, o sujeito já se equivoca e está propagando uma heresia com essa nomenclatura da sua igreja, entre aspas, né? A sua organização, o seu organismo. E o que ele faz, em muitos casos que ele diz, tem respaldo bíblico, da palavra de Jesus, porque eles querem diferenciar a Bíblia dos escritos e de palavra de Jesus, de fazer a interpretação com a chave hermenêutica sendo Cristo, ok? Mas é justamente de Cristo que eu estou falando, do ungido, do separado. O sujeito critica, e os seus seguidores, o que se faz no templo, mas ele faz a mesma coisa com outra roupagem. Concordo quando ele fala do dízimo, concordo quando ele fala da manipulação nos templos, no sistema religioso, por pastores, hipnose e outras coisas mais. Agora, à luz da palavra de Deus, eu sou obrigado a discordar de quando ele parece que é o dono da verdade, quando ele de alguma forma dá a transparecer que só o que ele fala é o certo, é o correto, e que todo mundo tem que se desigrejar para alcançar o ápice da sabedoria. E não é verdade? Quantos que estão no sistema religioso que são muito mais cristãos que esses que estão fora do sistema religioso? E vice-versa. Existe todas as possibilidades. Não podemos generalizar. E é aí que mora o perigo, porque gera conflito. No fundo, o que ele faz é a mesma coisa com o sistema religioso, porque ele vai pregar, ou ele vai palestrar, ou ele vai evangelizar, não sei qual é o termo exato que ele usa, mas ele está ali falando, palestrando, numa casa que, se fosse do sistema religioso, não mudava nada, porque também é numa casa. Só não está sob o sistema hierárquico de uma instituição religiosa. Essa é a diferença. Mas a estrutura dele, o que ele faz, inclusive pedindo ofertas para depositar na sua conta, é a mesma coisa que se faz no sistema religioso, não tem diferença nenhuma. O evangelho de graça dai, de graça recebeste, aliás, de graça dai aquilo que você recebeu, não é feito na prática, é falácia. É hipocrisia, eu diria demagogia. Falar aquilo que o povo gosta, aquilo que o povo quer, contra isso que o povo está cansado de ouvir ou de ver, ou falar a mesma coisa do outro modo. Então o sujeito tem uma série de incongruências.
Eu não vou atacar a pessoa dele, porque eu não tenho nada contra a pessoa dele. Eu vou pela mensagem de Paulo, que diz que importa que o evangelho seja pregado, se por vanglória, se por avareza, se por dinheiro, por interesse, por amor ao reino, por amor às almas ou não, importa. É que de algum modo o evangelho está chegando. É claro que temos que tomar muito cuidado com isso, com essa relativização da propagação do evangelho, porque pode chegar evangelho que seja anátema, maldito às pessoas. Pode chegar evangelho que não seja de fato a boa nova, que seja uma heresia, que deixe a vida da pessoa pior do que seu estado anterior, porque não provém de Deus, vem do homem, vem da filosofia, da vã filosofia humana, ou até mesmo de doutrinas de demônios, que é pior. Então tomemos muito cuidado. Eu consigo enxergar algumas coisas boas no que ele fala, e o que a sua, eu não vou colocar até seita, porque a palavra seita quer dizer minoria. Os desigrejados são minoria ainda, né? Eu saiba, são minoria. Propaga. Tem coisas boas, mas tem coisas que são perversas, que levam o sujeito a pensar o seguinte: não, esse é a voz da verdade, esse é o dono da verdade, o que ele fala é o correto, e quem pensa ao contrário está totalmente enganado. É um perigo, porque a verdade que nos liberta é Cristo Jesus, não é o homem. Ele usa seus vasos, seus instrumentos. E eu quero contar um episódio que ocorreu ele falando comigo. Claro que escrevendo, postando mensagem. Eu fiz um comentário, dentre outros, dizendo exatamente isso. Que eu considero muitas coisas que ele fala, mas que ele tem que tirar o seu cavalinho da chuva ao querer achar que ele está falando alguma verdade, descobriu agora, pela sapiência, pela sabedoria, descobriu aquilo que vai causar, aliás, vai exterminar todos os problemas. Ele descobriu a panaceia universal, a cura de todas as patologias, doenças. Eu falei nisso, falei outras, isso que eu falei anteriormente aqui, eu mencionei. E fiz uma blague, chupa que é de uva. Uma blague, uma brincadeira, para testá-lo, para ver quem ele é, para ver se ele não me trata do mesmo jeito que os religiosos tratam. E fui tratado do mesmo jeito, dizendo que eu era filho do diabo, o pertencente ao diabo, que era para me arrepender, porque eu estava reproduzindo ou externando ódio, por ter falado chupa que é de uva. Olha o que ele entendeu, olha a mente dele insana. A Bíblia diz que Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, e tudo é puro para aqueles que são puros, e tudo é impuro para aqueles que são impuros. Então veja se o sujeito não está com a mesma mentalidade putrefata, nauseabunda, asquerosa do sistema religioso, que te condena por uma simples palavra, que colhe mosquito e engole camelo, que te condena pelo externo, que não te conhece de verdade, que não busca te examinar. A Bíblia diz: examinar tudo e retém do bem. Eu estou examinando, eu examinei vários vídeos dele. Algumas coisas eu até considero, como já disse. Agora isso, eu não posso. Ele já não vem com 7, 20, 30 pedras contra a minha pessoa, como se eu fosse um sujeito que fosse atrapalhar o seu sistema, sua nova ordem, filosofia ex, né? E não é verdade. Então pensamos, meus caros, cuidado com esse termo desigrejados, porque nós não somos desigrejados, apesar de estar fora do sistema. Nós somos a igreja do Senhor. E também cuidado com esse termo que eu quero uma igreja. Você é a igreja do Senhor, a não ser que você não é. E para você ser a igreja do Senhor, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, no plano vertical e no horizontal, ao próximo como a ti mesmo. Que Deus os abençoe e até a próxima. Eu vou voltar com essa temática. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.